A hipótese do contínuo. Nesse ponto, poderíamos perguntar: existe algum conjunto com cardinalidade entre Alep 0 e C? Aí Cantor só pôde conjecturar que não, pois ele foi incapaz de encontrar tal conjunto. A conjectura de que C é o menor número cardinal infinito maior que Alep 0 ficou conhecida como a hipótese do contínuo. Essa questão tornou-se a primeira na lista de David Hilbert das mais importantes questões abertas em matemáticas apresentadas no Congresso Internacional de Matemáticos no ano de 1900 em Paris. O estudo moderno da teoria dos conjuntos foi iniciado por George Cantor e Richard Dedekind nos anos 1870. No entanto, a descoberta de paradoxos na teoria levou à necessidade de uma forma mais rigorosa que estivesse livre desses paradoxos. Em particular, um desses paradoxos foi descoberto por Bertrand Russell, que descrevo a seguir. Um conjunto que não contém a si próprio como elemento é chamado de conjunto normal. Por exemplo, o conjunto de todos os gatos só contém gatos, e não contém um conjunto com todos os gatos. A maioria dos conjuntos é normal. Um conjunto que contém a si próprio como elemento é chamado de conjunto extraordinário. Por exemplo, o conjunto que contém todos os elementos que não são gatos contém a si próprio. Pensemos agora no conjunto X de todos os conjuntos normais. Cada elemento de X é um conjunto normal. A questão que surge é: será X um conjunto normal ou extraordinário? Como X contém a si próprio, por definição, ele é extraordinário. Mas se ele é extraordinário, então um de seus conjuntos é extraordinário, o que contradiz a definição de que X é o conjunto de todos os conjuntos normais. Russell ilustrou com o seguinte exemplo. A barbearia de Antônio tem o seguinte aviso: eu barbeio todos os homens da cidade, mas somente aqueles que não se barbeiam a si próprios. Sendo C o conjunto dos homens que barbeiam a si próprios, pergunta-se: Antônio pertence a C? Se Antônio não barbeia a si próprio, então ele deve pertencer a C, pois ele barbeia todos os homens da cidade. Mas se ele barbeia a si próprio, então ele não pode pertencer a C. Em 1922, Ernest Zermelo e Frankel propuseram uma teoria dos conjuntos em que novos axiomas foram propostos. Essa teoria foi chamada de ZFC. O paradoxo de Russell pode ser evitado usando-se a teoria dos conjuntos desenvolvida por Zermelo e Frankel. Nessa teoria, alguns conjuntos não existem, como por exemplo o conjunto universal, o conjunto de todos os números cardinais, etc. Hoje, a ZFC, incluindo um axioma historicamente controverso, o axioma da escolha, é a forma padrão da teoria dos conjuntos. Em função disso, hoje se sabe que a conjectura não é verdadeira nem falsa, mas indecidível. Para que se possa discutir a hipótese do contínuo sob um contexto rigoroso, é necessário especificar um sistema de axiomas para a teoria dos conjuntos. Em 1964, Paul Cohen provou que a verdade sobre a hipótese do contínuo depende de quais axiomas adotamos para a teoria dos conjuntos. Antes disso, Kurt Gödel mostrou que a hipótese do contínuo é verdadeira em alguns sistemas axiomáticos da teoria dos conjuntos. A situação é similar ao que acontece com a geometria, pois verdades da geometria euclidiana podem significar falsidades em geometrias não euclidianas. Do mesmo modo, na teoria cantoriana dos conjuntos, a hipótese do contínuo é verdadeira. Nas teorias não cantorianas, por exemplo ZFC, ela é falsa. Em conclusão, não há como escolher uma teoria natural dos conjuntos.